Meus amados e queridos, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao tema do vídeo anterior, parte 2, Jesus é Senhor do sábado. E hoje quero mostrar a vocês que o sábado, além de ter mostrado já que foi sinal para Israel e não para nenhuma outra nação, nós vamos mostrar a vocês que Paulo, o pregador levantado por Jesus para os gentios, ele, pelo contrário, ele combate, ele vai contra aos sábados para os gentios. Vou provar na palavra e vamos juntos, com a mente ativada, se libertar das garras da mentira e dos enganadores do evangelho mosaico, gentílico, embutido na igreja evangélica no dia de hoje. Vamos lá? Eu vou começar com vocês aqui no livro de Colossenses, ou seja, carta de Paulo aos irmãos na cidade de Colossos, ok? Carta de Paulo aos irmãos na cidade de Colossos. Colossenses, capítulo 2, você que está chegando novo aqui, aprenda uma coisa, nas cartas e epístolas destinadas originalmente, não existe capítulos, versículos, nem títulos, isso tudo foi acrescentado. Ah, sabia não? Pois é, muita coisa as pessoas escondem, né? Mas ok. Capítulo 2 de Colossenses, eu vou pegar do verso 9 para ficar mais completo o texto e contexto. Vamos ler juntos. É em Cristo que habita, em forma corporal, toda a plenitude da divindade. Em Cristo vocês têm tudo de modo pleno. Ele é a cabeça de todo principado, de toda autoridade. Em Cristo, vocês foram circuncidados. Olha que glória. Oi, gentil, você foi circuncidado em Cristo. Por isso, não deve guardar nenhum rudimento da lei de Moisés, porque em Cristo foi cumprido a lei de Moisés. Em Cristo, vocês foram circuncidados com uma circuncisão não feita por mãos humanas, mas com a circuncisão de Cristo, a qual consiste em despojar-se do corpo carnal. Com ele, vocês foram sepultados no batismo, não da água. Glória! E nele vocês foram também ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, quem ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa das faltas da incircuncisão da carne. Mas Deus concedeu a vocês a vida juntamente com Cristo. Paulo falando aos irmãos que estavam na cidade de Colossos. Deixando de lado as exigências legais, fez o título desaparecer, pregando na cruz, ou seja, Cristo, em Cristo, Paulo, acabou os ritos e mandamentos da lei mosaica, incluindo para nós o sábado, porque ele é Senhor e maior que o sábado. Em Cristo nós achamos o descanso, ok? Porque agora a igreja de Cristo, a nação de Deus, ela é espiritual, não é mais uma nação carnal. Tem um vídeo aqui falando da nação de Deus, ok? Depois vocês podem assistir. Destituiu os principados e autoridades, oferecendo-os em espetáculo público, após triunfar sobre eles por meio de Cristo. Ninguém, olha agora Paulo falando aos irmãos que estavam na cidade de Colossos, e essa carta Paulo pediu para que fosse também lida em Laodiceia. Ninguém, pois, julgue vocês pelo que comem ou bebem, ou por causa de festas anuais, mensais ou de sábados. Tudo isso é apenas sombra daquilo que devia vir. A realidade é Cristo. Vou repetir. Gentil, meu irmão, minha amada, diga não à guarda moralista do sábado. Diga não, se liberte, tire esse peso dos seus ombros. Você é gentil,
E esse sinal que foi dado para Israel, entre Deus e Israel, com a queda do templo, acabou. Toda a questão física, quando os 70 descer, Israel foi invadida, cercada, destruída, e o templo caiu por terra, acabou toda a ação física de Israel. Nosso descanso é Cristo, aleluia e glória a Deus. Vou repetir o verso 16, que é lindo demais. Ainda tem mais. Ninguém, pois, julgue vocês pelo que comem ou bebem, ou por causa de festas anuais, mensais ou de sábados. Tudo isso é apenas sombra daquilo que devia vir. A realidade é Cristo. Cristo é nossa paz. Cristo é nossa realidade. Paulo, agora, novamente o apóstolo Paulo, o apóstolo que foi levantado para desbancar a lei mosaica para os gentios. Por isso, Cristo levantou Paulo. Paulo, aos irmãos que estavam na cidade de Roma, isso é bom aqui eu explicar um pouco aqui. Na cidade de Roma, havia muitos judeus e gentios convertidos vivendo como irmãos. Acontece que esses judeus convertidos queriam impor aos gentios a lei mosaica. Queriam que os gentios fizessem, abraçando a fé em Cristo, cumprissem os mandamentos de Moisés. E Paulo foi muito na sua trajetória combatendo isso. E nós já lemos e temos lido aqui, em Atos capítulo 15, pegue lá a sua Bíblia e depois leia. Quando houve uma discussão muito ferrenha sobre os judaizantes que saíram não pelos apóstolos, saíram por conta própria, pregando nas cidades aos gentios, que se eles não, além de abraçar a fé em Cristo, não circuncidassem, não poderia salvar-se. Esse espírito continua até hoje aí. Por isso eu digo, tenho ouvido aqui dizendo, eles estão vivos. É o espírito desses legalistas, estão vivos até hoje. E nesse concílio, nessa reunião, foi decidido não impor nada mais aos gentios, a não ser do que algumas observâncias. Fazendo isso, fará bem. Eles não imporam aos gentios o dízimo, eles não imporam aos gentios oferta ao templo, mesmo porque eles não tinham templo. Templo só depois de Constantino, que começou a ter templo para a igreja cristã, no aconchavo político e religioso, e a gente vai estudar ainda sobre isso. Tem muita coisa a ser revelada na palavra de Deus. Não que eu estou recebendo revelação nenhuma do alto, nova, não. Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. É só fazer uma leitura simples e honesta, ok? E você desbanca a mentira facilmente. Vamos ler junto, vamos aprender juntos e vamos desbancar a mentira e voltar para a simples palavra de Deus e pronto, e viver a fé pura e simples de Cristo. Esse vídeo aqui, esse canal aqui é edificando vidas. E é um absurdo para você não estar lendo a palavra de Deus. Absurdo também é se você não deu um like nesse vídeo, ok? Então os apóstolos tiveram a oportunidade de chegar para Paulo e Barnabé e Silas e Judas, na qual foram enviados para a igreja de Antioquia, e dizer, olha, dentre essas coisas, vocês também precisam guardar o sábado, vocês também precisam dar o dízimo. E eles não fizeram isso, porque eles tinham a consciência de que aquilo era lei judaica e não tinha nada a ver com os gentios. Ora, Paulo, levantado por Jesus Cristo, escolhido desde o ventre da sua mãe, para isso foi levantado, para pregar aos pagãos, gentios, para pregar aos seus irmãos judeus e para pregar aos reis. E Paulo combateu muito isso. Então, na cidade de Roma, estava vendo essa mistura e estava vendo essa imposição aos gentios, dizendo assim, olha, a gente guarda o sábado e vocês acham igual todos os dias. A gente come isso e vocês não comem, vocês comem tudo. E Paulo chega aqui, nessa parte que temos como capítulo, mas já sabemos que capítulo, versículo e título não existe no seu original, que foi acrescentado. Está aqui, olha, 14, Romanos, carta aos irmãos da cidade de Roma, capítulo 14. Verso 5. Há quem faça a diferença entre um dia e outro, judeus, enquanto outro acha que todos os dias são iguais, gentil. Cada qual siga a sua convicção.
Quem distingue o dia faz isso em honra do Senhor, judeu. Quem come de tudo o faz em honra do Senhor, gentil, porque agradece a Deus. E quem não come em honra do Senhor, judeu, e também agradece a Deus, porque nenhum de vocês vive para si mesmo, e ninguém morre para si mesmo. Paulo, nesse momento, diz assim, é importante você entender o seguinte, gente, que quando Paulo diz isso, é aí que está a leitura honesta e sincera, e quando eu digo aqui, tenho 2 livros aqui, que as cartas e epístolas não foram escritas para nós, tenho 2 filhos falando sobre isso, uma pré-lista aqui, procure você vai achar, é esse discernimento e essa sabedoria que você tem que ter. Quando Paulo está escrevendo essa carta, foi para os irmãos da cidade de Roma e tinha um pano de fundo. Tinha um pano de fundo, nesse momento que Paulo chega na carta, para tentar conciliar a situação cultural entre judeu e gentil. Você não pode, não deve pegar isso hoje e dizer que é para gentil. Ah, você pode comer de tudo, irmão. Eu não como. Ah, você guarda um dia, não guarda o outro. Paulo disse que não tem problema. Mas Paulo não está dizendo para gentil. Paulo está tendo um conflito entre judeu e gentil. Consegue compreender isso? Quando você compreende isso, a chave vira. Você, rapaz, é verdade. Ali Paulo está dizendo que com judeus e gentios. E Paulo sai em defesa dos gentios. Vamos ler de novo. Há quem faça a diferença entre um dia e outro. Judeu. Guardava o sábado. Era um dia diferente para eles. Paulo disse judeu. Enquanto o outro acha que todos os dias são iguais. Os gentios, eles não tinham guarda de sábado. Por que agora eles tinham que guardar o sábado? Paulo disse, não. Eles têm diferença de dia em dia judeus, mas os gentios acham iguais todos os dias. E para Cristo não tem problema nenhum. Vamos ler e entender. Há quem faça a diferença entre um dia e outro, judeu, enquanto o outro acha que todos os dias são iguais, gentil. Cada qual siga a sua convicção. Judeu, siga a sua, guardando o seu sábado, fazendo diferença, é por isso que você faz. Gentios, continue achando que todos os dias são iguais e fique na sua convicção. Por que Paulo diz isso? Olha lá. Quem distingue o dia faz isso em honra do Senhor. Quem come de tudo, agora ele volta bem para o alimento, quem come de tudo o faz em honra do Senhor, gentil, porque agradece a Deus. E quem não come, judeus, que tinham distinção de alimento, judeus, também agradece a Deus, porque nenhum de vocês, Paulo diz, judeus e gentios, nenhum de vocês vive para si mesmo e ninguém morre para si mesmo. É simples entender isso, não vejo dificuldade desse entendimento. E na carta aos irmãos de Colossos, na qual lemos nesse instante, Paulo diz claramente que ninguém julgue vocês, gentios, pela comida, pela bebida, pelo dia de festa mensal, anual, pelos sábados. Ninguém julgue vocês, porque isso tudo era sombra e o fim dessa realidade é Cristo. Cristo é o nosso Senhor e Ele é Senhor do sábado. Ou seja, está acima do sábado. Se o sábado, como já lemos no primeiro vídeo, foi sinal para Israel, para os gentios não foi. E aqui está escrito, e aqui está provado, na palavra do Altíssimo, que está na Bíblia, de que para os gentios não tem nenhuma obrigação, nenhum mandamento, nenhuma ordenância para os gentios nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, nas cartas de João, epístolas, nenhuma orientação, mas principalmente pelo qual foi levantado para os gentios na sua época, chegando até nós, do apóstolo Paulo, do emissário Paulo, nenhuma. Ou alguém vai me provar aí que tem alguma ordem apostólica aqui de Paulo, dizendo para os gentios guardar o sábado?
Quando eles tiveram a reunião no livro de Atos, que livro foi escrito por Lucas, o médico, para Teófilo, excelentíssimo Teófilo, homem de grande escalão na atualidade, na sua atualidade, por isso ele escreve, ó excelentíssimo Teófilo. E Lucas era um gentil, escreve nesse momento, ali no capítulo 15 de Atos, os apóstolos tiveram, junto com anciões e a comunidade, tiveram grande oportunidade de impor aos gentios algumas ordenanças da lei de Moisés. E eles disseram, e Pedro chega a dizer o seguinte: se nossos pais, nem nós, conseguimos suportar tal fardo da lei de Moisés, como vamos impor aos gentios tal coisas? Então, meu querido e minha querida amada, Jesus é Senhor do sábado. Jesus é Senhor do sábado. Para entender o sinal na qual foi dado para Israel, Êxodo capítulo 31, você vai lá no primeiro vídeo, nós iremos a Mateus capítulo 12, referência também de Marcos capítulo 2, do 23 ao 28, nós também temos em referência em Marcos capítulo 3, do 1 ao 6, e você pode achar também Lucas capítulo 6, do 1 ao 11, e sobre, no primeiro vídeo que Jesus fala, que Davi entrou e comeu os pães da preposição, que somente era oferecido aos sacerdotes, você pode encontrar em 1 Samuel capítulo 21, um grande beijo no coração de vocês, comente, é importante, curta, aperte essa notificação, vai em todos, porque a plataforma vai notificar vocês em outros vídeos. Se é novo, se inscreva nesse canal, se já é inscrito, peça para alguém se inscrever e compartilhe para quem lhe interessar. Conhece alguém que está vendo conflito no sábado? Conhece alguém que guarda o sábado por engano, por ser oprimido pelos mesmos legalistas de antigamente? Manda esse vídeo para ele. Diga o veículo que ele acha, o que ele pensa. Peça para ele comentar e nós vamos discutindo e debatendo a palavra de Deus de forma respeitosa. Grande beijo no coração. Fique com Deus e que Cristo possa abençoar através do seu Espírito, ministrar nosso Espírito em mais um vídeo. Até o próximo.